Olá, meus amados irmãos, graça e paz, eu sou a pastora Luciana Ediane e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos pilares da libertação. Mas se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhe esse vídeo. Esse conteúdo surgiu de muitas mensagens que eu recebo através das redes sociais, de pessoas que já passaram pelo processo de cura e libertação e me procuram dizendo que ainda não foi liberto, ainda não foi curado, ok? E isso também acontece com as pessoas que passam por mim, que eu atendo, e muitas voltam dizendo que a vida ainda não está plena, não está abundante, que tem alguma área da vida que está comprometida. E eu vou, através desse vídeo, te esclarecer, você vai entender por que isso acontece. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que a nossa vida ela é regida por princípios eternos, ok? A nossa vida física é o reflexo da nossa vida espiritual. Então, se tem algum princípio que não está sendo cumprido, a vida fica toda desorganizada, certo? E o primeiro pilar da libertação é o entendimento. O entendimento é justamente quando a pessoa ela vai entender que o processo de cura e libertação é limpar a casa, é reparar altares. Ela precisa entender aonde começou, aonde aconteceu aquele tropeço na vida dela que deu sequência a toda uma desordem, ok? Então, ela vai poder ser ministrada ou presencial ou de repente através de vídeos, certo? Por exemplo, as pessoas que me procuram para passar pelo processo de cura e libertação, eu sempre envio vídeos, ok? De cada vídeos que vão ministrar cada área da vida dela, certo? Bom, então esse é o primeiro pilar da libertação. Sem entendimento, não tem como fazer libertação, ok? Porque vai ser uma reza, ok? Vai ser simplesmente algo que não vai funcionar. Segundo pilar é o pilar do quebrantamento. Sem um coração quebrantado, o Senhor não consegue agir, ok? Então a pessoa precisa ter um coração quebrantado, precisa ter um coração ensinável, ok? Então esse é o segundo princípio, é o segundo pilar da libertação, o quebrantamento. Terceiro é a confissão. Esse pilar, ele precisa cumprir a palavra que está em Tiago 5,16, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados, e a oração de um justo muito pode em seus efeitos, certo? Então, você precisa procurar um pastor ou uma pastora, um líder ou de repente até um colega, um amigo, uma amiga, desde que essa pessoa seja de confiança, seja uma pessoa madura na fé, ok? Que vai ouvir a sua confissão e não vai sair falando, ela vai preservar os seus segredos, certo? Esse é o primeiro ingrediente. E o segundo, ela precisa ter entendimento do mundo espiritual, porque senão não vai funcionar, ok? Essa pessoa precisa te ouvir e depois ela precisa desligar a sua vida do império das trevas e te ligar ao trono da graça do Senhor, ao trono da luz, amém? Então esse é o terceiro pilar. O quarto pilar, e aí é onde muitas pessoas são pegas, que é o pilar do arrependimento, certo? Muitas pessoas não sabem a diferença do arrependimento e do remorso. O arrependimento, ele vem do Espírito. Inclusive eu gravei um vídeo, deve fazer mais ou menos uns 15 dias, se você não assistiu, assista, que eu vou explicar exatamente como é o arrependimento que liberta, certo? Esse vídeo chama O Jejum e o Arrependimento que Liberta. Tá? Assista esse vídeo que você vai entender que o arrependimento ele vem do Espírito
E o remorso, ele vem da carne. Ou seja, se a pessoa naquele momento ali de emoção, ela tem um remorso, certo? O que vai acontecer? Isso não vai ser duradouro. O remorso, ele não traz libertação e muito menos transformação de vida, ok? Então é importante você entender e buscar esse arrependimento genuíno para que você possa ficar livre de tudo aquilo que te prendia, certo? O quinto pilar são atos proféticos, certo? Esse ministério profético, ele caminha lado a lado com o ministério da cura e da libertação. Então, é muito importante a pessoa que fez a libertação em você trabalhar também com atos proféticos, certo? Sexto e último é a remissão. Aqui é outro ponto onde as pessoas são pegas e eu vou te explicar o porquê, ok? Eu falei no começo que libertação é reparar altares, certo? Então nós temos dois reinos, nós somos regidos por dois reinos, que é o reino da luz e o reino das trevas. E todos os dias, mediante as nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então nós vamos levantar altares ou a Deus ou a Satanás e seus demônios. E no processo de libertação, todos esses altares levantados para o inimigo, né? Ou no período de ignorância, ou num período de repente que você teve afastado da presença do Senhor, enfim, todos esses altares, eles precisam ser reparados, ok? E a remissão é algo fundamental para reparar altares, ok? Então, essa oferta de remissão pela culpa do pecado, ela precisa acontecer. E na maioria das vezes, eu digo isso porque já faz muitos anos que eu trabalho com cura e libertação, na maioria das vezes, a pessoa ela passa pelo processo de cura e libertação, ok? Faz os desligamentos e simplesmente ignora essa parte da remissão. E aí muitas vezes elas voltam para reclamar que a vida financeira não teve mudança, certo? Então, o dinheiro, ele é algo espiritual, ok? Então, não basta, né, simplesmente confessar, não basta cumprir os outros pilares. Na verdade, para a libertação ser efetiva, para funcionar, todos os pilares têm que ser cumpridos, ok? Eu até entendo que muitas vezes, e na maioria das vezes acontece isso, das pessoas chegarem para fazer a libertação, a vida financeira delas estarem assim, muito comprometida. E aí eu dou sempre essa orientação, chega no final, quando eu faço o processo de libertação, chega no final que eu passo recomendações para essa pessoa. Por exemplo, olha, você teve muito problema com seu pai, ou com sua mãe, ou com essa pessoa. Então, agora que você já liberou perdão, você vai precisar fazer o caminho de volta. Você vai precisar procurar essa pessoa. Você vai precisar se reconciliar com ela. A palavra de Deus fala que para que haja essa reconciliação. Ok? Esse é um exemplo, é uma das recomendações e é uma das orientações que eu passo. E eu também passo essa orientação da oferta remissiva. Ok? E muitas pessoas não voltam, né, por falar, não tem condições e tal. Mas eu quero te dizer que eu tenho atendido muitas pessoas que não tinham condições e que elas optaram por fazer essa parte da oferta de remissão parcelado e estão honrando com as suas parcelas e o Senhor está mudando a sorte delas diante dos seus olhos. São muitos testemunhos que eu recebo, ok? Né? Porque as pessoas sempre voltam ou para falar, para contar os testemunhos, ou também para falar que alguma coisa não está acontecendo. Então, sem medo de errar, eu te digo que em 100% dos casos, não é 99,99, em 100% dos casos, se existe alguma área na sua vida
que você não está recebendo a bênção e a plenitude do Senhor, você pode jejuar, você pode orar, você pode buscar as respostas do Senhor, porque ali existe algo que não foi reparado. Existe uma brecha que está dando legalidade para Satanás, ok? E além disso tudo, além de você cumprir esses pilares da libertação, você não pode voltar a pecar. Você precisa se alinhar completamente com a palavra de Deus, ok? Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não roube mais, ok? Assim por diante. Aqueles pecados que você cometia antes, eles não podem ser repetidos, ok? Porque senão, o que a palavra de Deus fala? Que volta 7 pior. Ou seja, o inimigo, ele sempre volta para fazer o quê? Para tentar recuperar as áreas perdidas. E se ele encontra a casa vazia, o que é a casa vazia? Se ele encontra uma casa sem a presença do Senhor, sem a graça do Senhor, sem a obediência, sem o alinhamento, ou seja, se a casa estiver vazia, ele vai voltar. E cada um que a gente mandou embora em nome de Jesus, vai voltar. Só que ele traz 7 companheiros mais fortes do que ele. E o estado da pessoa fica muito pior, ok? Então é muito importante você ter essa consciência do que é um processo de cura e libertação. Porque todo mundo quer ser curado e liberto. Só que existe um preço a ser pago, ok? Quando as pessoas me procuram, eu sempre faço uma triagem para saber se ela está apta a passar por esse processo, ok? Então eu quero, falando a respeito de remissão, eu quero usar um exemplo, aliás, um testemunho meu, né? Quando eu passei pelo processo meu de libertação lá atrás, eu fiz uma primeira oferta remissiva exatamente no valor que o Senhor tocou no meu coração, ok? Eu confesso que naquele dia eu não tinha esse valor, mas eu tinha um valor para receber e naquele momento eu me comprometi com o Senhor. E o dinheiro entrou e eu fiz essa oferta de remissão. Depois, o Senhor foi me lembrando de outras situações. Então, eu fazia aquilo que eu estou te ensinando. Eu procurava uma pessoa da minha confiança, ok? Uma pastora, enfim, e que eu tinha confiança, confessava e para essa pessoa eu fazia a oferta remissiva referente àquilo que o Senhor tinha me lembrado. Eu perdi as contas de quantas ofertas de remissão que eu já fiz, ok? E para quem você vai fazer essa oferta de remissão? Você vai fazer essa oferta de remissão para aquela pessoa que te ouviu, para aquela pessoa que fez o desligamento da sua vida. Porque para essa pessoa ela vai receber essa oferta de remissão e ela vai fazer o quê? Completar. Ela vai orar, fazer uma oração intencional, uma oração específica por aquela oferta de remissão que você está fazendo na vida dela e ela vai desligar a sua vida do império das trevas, a sua vida financeira, material, profissional, ela vai desligar do império das trevas e ela vai trazer para o reino da luz. Uma outra coisa muito importante é a respeito do valor, ok? É a respeito do valor e a respeito de uma coerência que nós temos que ter. Por exemplo, uma pessoa que passou boa parte da vida dela em trevas, se envolvendo com trevas, ok? Praticou aborto, praticou pequenos furtos, teve uma vida de promiscuidade, ou seja, uma vida totalmente comprometida pelo pecado. De repente, na hora dela fazer a oferta de remissão, ela precisa pedir para o Senhor: Senhor, me revela o valor que eu preciso para poder remir tudo isso, toda a minha culpa do pecado, ok? Pai, em nome de Jesus eu te peço, me revela, me mostra, para que o meu altar, para que o altar das finanças meu seja reparado, ok? Então isso, e uma coisa eu quero te falar, você pode ter certeza que o valor que o Senhor vai colocar no seu coração é muito pouco perto de tudo que aconteceu no passado, ok? Se você não tiver esse valor, parcela, cumpre aquela palavra que você empenhou ao Senhor, faça o que tiver que ser feito, ok? Que eu não tenho dúvida
de que quando os princípios eles são cumpridos, o céu abre, o mar se abre, ok? E muitas vezes, mais uma vez, né, nós falamos em processo de cura e libertação. Por quê? Porque literalmente é um processo, ok? Mas você precisa cumprir esses pilares para que a sua vida seja completamente liberta, ok? Para que todas as áreas da sua vida saia do império das trevas e venha para o império da luz. Amém? Para o reino da luz. Amém? Que Deus te abençoe tremendamente. Um beijo no seu coração e eu te espero no meu próximo vídeo.